E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, da nossa série de processamento natural de linguagem. Hoje estaremos falando sobre dois temas bastante importantes dentro daquilo que é o processamento natural de linguagem, que é stemming e lematização. Então, se por acaso ainda não viu as aulas anteriores, para que esteja dentro do contexto daquilo que nós estamos falando e tratando por aqui, eu aconselho que revise as aulas anteriores que estão por aí disponíveis. Aqui vos fala o engenheiro Agnaldo Sachito, então sejam bem-vindos. Hoje vamos começar por falar sobre problemas da tokenização básica e contagem. Um tema que já abordamos anteriormente, podem revisar por ali. Se ainda não viu o tema de tokenização e contagem, pode ir lá revisar. Ok, temos aqui três problemas daquilo que é a tokenização e a contagem. O primeiro, o problema das palavras similares, que normalmente dentro da tokenização são tratados como entidades separadas. Significa que se eu tenho a palavra o João caminhar, caminhar, caminhando, caminha, dentro daquilo que são a tokenização, apesar de que são palavras que derivam de uma palavra raiz, que é caminhar, dentro daquilo que é a tokenização, essas palavras são tratadas como entidades separadas, como se fossem palavras diferentes, apesar de que realmente tratam daquilo que é o mesmo assunto, que é caminhar, ou que todas elas derivam da palavra caminhar, que seria a palavra raiz. Mas dentro da tokenização elas são contadas, não são identificadas como que palavras que vêm de uma raiz, são tidas como separadas e não reconhecidas, ok? Então, este seria um dos problemas daquilo que é a tokenização e a contagem. Outro problema também seria a alta dimensão dos vetores resultantes. Significa que se tivermos um documento com várias palavras derivadas de correr, significa que teríamos vários vetores. Significa que seria muito grande o tamanho do vetor por causa dessas palavras que realmente podiam ser reduzidas a uma só, mas para isso elas são contadas separadas, então teríamos um vetor de alta dimensão. E outra também são as explicações práticas, e desvantagens da tokenização básica. Suponhamos que eu tenho um motor de busca e eu coloco, por exemplo, correndo. Significa que simplesmente me traria todas as palavras, que tem simplesmente correndo. Se tivesse algum documento, um site, alguma coisa que tivesse correr, corri, significa que essas palavras não seriam contadas dentro daquilo que é a minha busca. Então, esse seria um dos problemas da tokenização. Então, como resolver esses problemas? Para resolver esses problemas, então, temos dois conceitos bastante importantes, que são o stemming. Vamos começar por definir. Stemming reduz a palavra ao seu radical base, removendo o sufixo, os afixos ou sufixo. Diz que o objetivo é aproximar a palavra de sua forma raiz, mas o resultado nem sempre é a palavra real do idioma. Aqui tem um exemplo, dentro daquilo que é o stem, significa que a única coisa que ele faz é reduzir e tirar o sufixo. Se eu tenho correndo, correu, correr, a única coisa que ele faz dentro do stem, significa que tirar, nesse caso aqui, correndo teria esse endo, correu tiraria o eu e correr tiraria o er. Significa que a única coisa que ele faz é remover esse sufixo e que a palavra que vai resultar dessa extração nem sempre é uma palavra real do idioma. É alguma coisa aproximada, mas nem sempre é real. Nem sempre existe dentro do dicionário. Temos, por exemplo, amigos, amizade, então fica mais ou menos amig, Amig, porque amigos, amizade são parecidos, então ele vai simplesmente reduzir. Então, isso estaríamos falando do stemming. Ok, lematização. A lematização reduz uma palavra à sua forma base ou dicionário, considerando o contexto gramatical e o significado. Ela depende de um dicionário linguístico para identificar a palavra raiz. Bom, dentro da lematização, a coisa é um bocadinho diferente, significa que
Se nós tivermos, por exemplo, correndo, que são palavras derivadas, né? Se tivéssemos as palavras derivadas correndo, correu, corri, significa que o que ele traria seria a palavra mãe ou raiz, nesse caso, correr, né? Maçãs, maçã, ok? Caminhando, caminhei, então a palavra que ele me traria nesse caso seria caminhar. Então, utiliza o dicionário como base, né, para trazer, sair daquilo que são as palavras derivadas, sair das palavras derivadas para a palavra raiz. Então, nesse caso, seria a lematização. Ok, acho que vamos ver de uma maneira um bocadinho prática, né, para entendermos mais ou menos como funciona a coisa. Eu tenho aqui, no meu Júpiter, eu tenho por aqui. Esse é aquele exemplo que nós fomos vendo nas aulas passadas. E pronto, hoje vamos falar sobre... Aqui vamos dar um exemplo primeiramente sobre o STEM, né, que a gente foi falando por aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é importar essa biblioteca, né, NLTQ, né. Agora, a biblioteca real para trabalhar com STEM, até o momento atual, na gravação desse vídeo, simplesmente reconhece, né, palavras em inglês. Por isso a gente vai utilizar uma alternativa que é esta biblioteca por aqui. Perfeito, dessa biblioteca a gente vai descarregar esse pacote aqui, né, que vai nos permitir trabalhar, né, com as palavras em português. Ok, vamos importar este pacote aqui também, ok? Snowball Stemmer, ok? Primeira coisa que vamos fazer é criar um stemmer em português. Aqui vou colocar, né, desse aqui eu vou extrair um stemmer em português, eu vou colocar aqui em português, ok? E vamos provar, né, com o exemplo, a palavra caminhar, ok? Vamos caminhar, significa que ele simplesmente reduz tirando o sufixo, ok? Tirando o sufixo e nos trazendo alguma palavra que nem sempre é um resultado que nem sempre é uma palavra real do dicionário. Então, vou correr por aqui. Então, esse seria o resultado, ok? Esse seria o resultado. Então, ele foi extraindo simplesmente o sufixo e esse é o resultado, né? Caminho, ok? Deixa-me tentar aqui outro exemplo, né? Vou meter correr, que é o exemplo que nós vimos lá. Correr, ok? Aqui vou meter correndo, correndo. Aqui vou meter correr mesmo e aqui vou meter correu, né? Perfeito, ok? Vamos lá. E aqui está, né? Foi me tirando o sufixo. Tirou por este aqui, tirou esse por aqui, where, tirou esse por aqui. Então, me trouxe uma palavra aproximada. E realmente não é uma palavra que faz parte da nossa gramática. Então, esse seria o exemplo, né, já programado daquilo que é o STEM. Perfeito. Agora vamos utilizar a lematização, ok? Primeiramente, vamos instalar essa biblioteca por aqui. Então, né, pip install space, menos que eu vou colocar isso aqui, menos que, né, para que todo o processo de instalação não apareça por aqui. Vamos. Aí vai processando um bocadinho, ok? Tá fazendo a instalação, né? Ok, aqui me aparece desse jeito porque realmente eu já tinha o pacote instalado, ok? Exatamente igual a este. Aqui eu vou colocar, né? Python -m space download, então vou trazer para esse aqui, eu vou trazer o pacote em português. Vou trazer esse pacote em português, né? Aqui space, né? Me trouxe a biblioteca completa e eu vou descarregar o pacote em português. De igual modo eu vou colocar menos que aqui para não me mostrar todo o processo de instalação, né? Vai me encher o visor aí com todo o processo de download. Então eu vou colocar desse jeito que é para que não me apareça todo o processo de instalação. Ok, vamos lá ver. Esse retrasa um bocadinho. Ok, tá a instalar. Tá me trazer o pacote de instalação, perfeito, aqui está, né? Pacote em português, é o que me trouxe. Perfeito. Então, aqui primeiro vamos importar, né, a biblioteca. Vamos carregar o modelo que a gente descarregou em português, né? Vamos colocá-lo por aqui. Vamos criar o nosso documento. Esse documento aqui que será tokenizado com seus tokens, seria 1, 2, 3. Eu vou colocar aqui, né, caminhar, caminhando, caminha, esse é o documento. Então, aqui vamos já imprimir o texto, né, e já o texto lematizado nesse caso.
Então vou colocar, aqui decidi colocar, aqui vou criar um ciclo for, né, que vai percorrer essa lista, cada um desses tokens, e na hora de imprimir, vai imprimir a palavra, né, que a palavra, o token e a palavra lematizada, o token lematizado por aqui, sucessivamente. Eu vou correr por aqui, ok, perfeito. Então aqui está, significa que o que eu havia dito é que eu tenho um conjunto de palavras derivadas, que é a lematização, e o que ele vai fazer realmente é trabalhar com um processo gramatical, que no final de tudo ele vai me trazer a palavra raiz, né, a palavra mãe, né, de tudo quanto foi derivado. Por exemplo, eu tenho caminhar, né, caminhar, caminhando, caminhar e caminha, né, caminhar também, ok? Significa que foi me trazendo aquilo que é a palavra mãe, né, dessas palavras aqui, né, que foram derivadas dessa. Então, este seria o processo de lematização, ok? Perfeito. Então, temos aqui as principais diferenças, né? Eu vou colocar aqui uma tabela, ok? Das principais diferenças, temos aqui o STEM e a lematização. Primeiramente, o STEM, né, é heurístico, baseado em regras, né? Significa que procura dar uma solução, ok? A solução mais ótima que ele encontrar, né? Isso é um processo heurístico, traz uma solução, a possível solução, né? Que é a mais provável solução, né? Que se possa encontrar, ok? E a diferença é que a lematização é baseado em dicionário e gramática, estamos, né? Significa que aqui nem sempre vai me trazer alguma coisa real, mas aqui simplesmente vai me trazer alguma coisa baseada real dentro da gramática, nesse caso. E aqui sempre vai me trazer alguma coisa já baseada na gramática, ok? O resultado é uma raiz aproximada, estamos, né? Que não é real na maior parte das vezes, e na lematização vai me trazer uma palavra rápida, que é mais rápida, que é mais lento por causa do processo gramatical, é menos preciso, aqui é mais preciso, ok? Um processamento simples e aqui análise semântica, né, avançada. Perfeito. Aplicações reais do STEM e lematização. Assistente virtual e chatbot. Existem muitas empresas hoje em dia, né, que interagem com os clientes, estamos, né? E muitas das vezes, quando um cliente vai fazer um pedido, né, no assistente virtual chatbot, nem sempre vai trazer a palavra raiz, né? Ele vai me trazer, por exemplo, eu quero o meu pacotinho, entendes, que eu emiti. Então, o sistema tem que ter a capacidade de saber que, apesar de estar falando de pacotinho, né, ele vai ter que tirar da palavra derivada, né, para a palavra raiz, né, tem que ter essa capacidade. Análise de sentimentos, né, por exemplo, nas redes sociais, um Twitter, quando vais fazer uma avaliação da análise de sentimento, eu tenho que saber que quando estou a dizer que, por exemplo, não gostei, não estou feliz com a empresa X, por aí fora, então eles têm que saber que realmente tem sinônimos por aí e também vai ter que levar aquilo que é a palavra real, né? Vai ter que levar para a palavra mãe de uma palavra derivada que a gente coloca por ali, o sistema vai ter que detectar que realmente está se falando a mesma coisa. Os motores de busca. Os motores de busca, aquilo que eu havia dito ao princípio, que se eu pesquisar, por exemplo, correndo, corri, né? O sistema, né? O motor de busca vai ter que ser capaz de trazer tudo que tem a ver, todas as palavras derivadas de correr, né? Por mais que eu tenha colocado simplesmente na busca correndo, né? Ele tem que me trazer, por exemplo, toda a conjugação, toda a palavra derivada daquilo que é a palavra mãe, né? Que é o raiz, que é correr. Então, essa é uma das vantagens. O sistema de recomendação, praticamente a mesma coisa, ok? Ação vai te recomendar, se na minha busca eu coloquei uma palavra, ele vai ter que me trazer todas as palavras que têm a ver, né, com a palavra que eu coloquei por ali, desde sinônimos e até palavras derivadas, né? Também pode ser utilizado em aplicação em publicidades online, né, e etiquetas de redes sociais. Significa que eu vou fazer uma publicidade, então não necessariamente que eu tenha de etiquetar todo tipo de palavras que vem por aí, mas o sistema tem que dar-se, né? Tem que ter a capacidade de saber que desta palavra as possibilidades são estas, essas e aquelas e por aí fora.
Então, pessoal, esses foram um dos temas, né, um dos pontos bastante importantes, dos temas bastante importantes dentro daquilo que é o processamento natural de linguagem. Então, terminamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula. Então, estamos juntos. Se alguma coisa não tiver, não se tenha entendido, escrevam aí nos comentários e nos vemos na próxima videoaula, pessoal. Estamos juntos.